prazer reencontrá-los novamente na aula dessa semana. Semana passada eu comentei com vocês que eu estava lendo um artigo e que eu estava estudando ele. Quando eu estivesse com o estudo um pouco mais avançado, eu iria partilhar com vocês. Esse artigo, ele foi publicado numa revista acadêmica indexada, tá? Pela Sociedade Americana de Microbiologia. Esse artigo ele foi publicado em 2007. O assunto dele é a síndrome do coronavírus, da severa crise respiratória, e segue, é um título bem extenso, eu já vou mostrar para vocês no computador. O artigo ele nos alerta sobre infecção e reinfecção a partir do coronavírus, né? Ele coloca vários pontos assim de pesquisa acerca do morcego ferradura, acerca de análises feitas inclusive do coronavírus em animais, tá? Da permanência do vírus em animais. E foi um artigo assim muito bem escrito, inclusive por cientistas chineses, tá? E que eu acredito que não teve a devida valorização e não consigo compreender, não encontrei respostas para isso. Por que é que a Organização Mundial da Saúde não intensificou os estudos e as pesquisas em cima desse artigo? Um artigo gigante de mais de 600 páginas e que inclusive anunciava de uma forma implacável a possibilidade de uma pandemia no mundo. Tá? Então, o que mais me chamou a atenção não é o que está escrito, é o fato dele não ter sido levado a sério na medida necessária para evitar esse momento que nós estamos vivendo agora. Tá? Eu achei melhor fazer assim, pessoal, que eu não apareça, que daí fica mais clara a tela para vocês, tá? Então, o título do artigo científico é a Síndrome do Coronavírus, da severa crise respiratória como agente de emergência e reemergência de infecção. Foi publicado pela Sociedade Americana de Microbiologia. Os autores, o que mais me chamou a atenção neles são os sobrenomes chineses, né? Por isso que eu coloquei os autores aqui. O ano de publicação desse artigo, então, 2007. Deixei aqui o link para vocês, mas eu vou colocar depois embaixo da postagem do vídeo, certo? Vocês podem acessar das duas formas daí. Então, o artigo ele alerta sobre a infecção e a reinfecção pelo coronavírus. Esse coronavírus, segundo o artigo, ele surgiu em 2003. Apenas outros 12 coronavírus animais ou humanos eram conhecidos. O artigo aponta que os morcegos ferradura são o reservatório natural do coronavírus. E que as civetas são pequenos mamíferos que são consumidos na Ásia. Vocês sabem que na China eles comem alimentos bem diversos, né? Animais assim diferentes dos que nós temos o hábito de comer. Eles têm uma cultura bem diferenciada, tá? Então esse artigo ele fala que as civetas são anfitriões da amplificação para infecções. A ideia de realizar esse artigo não é culpabilizar, tá? A gente não tem uma intenção, assim, de culpar nenhum povo pela pandemia que está acontecendo. Mas eu gostaria também, num contraponto, de deixar bem claro que em nome do respeito às culturas, porque nós não podemos ter nenhum atrito em relação às culturas. Nós devemos ter um respeito, assim, nós temos que respeitar tudo que os outros consomem, nós temos que respeitar a forma que eles trabalham. Eu não vejo isso, sabe? Eu acho que, como ação global, nós temos um peso muito maior, assim, no sentido de contribuir para que momentos como esse da pandemia não aconteçam. Então, mesmo não tendo intenção de culpabilizar nenhum povo, em nome desse respeito a culturas, e nesse caso a cultura da China, o mundo fez vistas grossas sobre práticas que não foram questionadas, tá?
O coronavírus muito possivelmente, muito provavelmente, pode ter a sua causa em razão dos hábitos alimentares da China. E isso, inclusive, foi apontado por esses cientistas chineses desse artigo. O que pensar acerca disso? Pensar que a partir do fato que esse artigo, que é científico, de uma revista Qualis, tá? Considerando que ele é de uma revista Qualis, ele passou pelo crivo de avaliadores, né? Ele passou pela leitura de várias pessoas, cientistas, aponta que o coronavírus tem relação com o que os chineses estão comendo, comercializando e espalhando pelo mundo. O artigo também fala de recombinação genética. Em que sentido? Os coronavírus sofrem recombinação genética, o vírus vai se modificando geneticamente. Durante esses últimos dias eu tenho assistido alguns médicos, alguns infectologistas falando na televisão, eles dizem que não, que o vírus ele não se modifica. Vários afirmam isso com muita convicção, que não há modificação. Esse artigo aqui, científico, tá? Pesquisado nos coronavírus lá na China, concluído por cientistas chineses, fala que o vírus vai se modificando geneticamente. Então, eu não estou falando isso para assustar, eu estou falando isso para que a gente tenha conhecimento, para que a gente não pense que a cura vai ser uma coisa rápida e breve, além de que eu espero que seja rápido, que seja breve, né, que morra o menor número possível de pessoas. Mas depois que eu li esse artigo, eu fiquei um pouco mais, assim, ciente e sensível ao que está acontecendo. Mamíferos exóticos. A presença de coronavírus em morcegos ferradura, associado com a cultura de comer mamíferos exóticos no sul da China. Olha só o que os cientistas disseram. É uma bomba relógio e esse fato não pode ser negligenciado. Em 2007, os cientistas falaram que esse fato não poderia ser negligenciado. Que motivo, que eu não entendi, levou a mídia e a grande massa de cientistas a não fazer nada no sentido da Organização Mundial da Saúde e outros órgãos internacionais não construírem leis proibitivas quanto ao consumo de animais exóticos? Por que é que, sabendo disso, estando num artigo, eles não deram atenção, como se não tivesse importância? Não tivesse importância, não teria sido feito um artigo, uma pesquisa enorme na China. Em 2007, o artigo apontou para uma pandemia mundial. 2007, gente, para 2020, 13. Dando continuidade, então, 2007, o artigo apontou para uma pandemia mundial, uma possibilidade muito grande, tá, de que se não fosse travados o consumo de animais exóticos, o mundo poderia viver uma pandemia mundial em função do contágio. Esse vírus ele possui um maior grau de estabilidade no ambiente do que outros coronavírus humanos conhecidos. Olha só. Inclusive, tá ali as páginas para vocês acessarem e tirar dúvida, tá? Pode sobreviver pelo menos 2 a 3 dias em superfícies secas, temperatura ambiente e 2 a 4 dias nas fezes. Ele é altamente contagioso. Altamente contagioso. Imunizações. Muitos animais produtíveis e consistentes que imitam as alterações clínicas virais e histopatológicas desse vírus são essenciais para provar a causa, estudar a patogênese e testar antivirais ou imunizações. Então, na tabela 10, que eu espero que vocês abram o artigo, gente, na tabela 10 tem lá quais os animais eles testaram e quanto tempo esses animais ficaram contagiados, né, ficaram com o contágio, os animais que transmitiram, os animais que não foram contagiados, né, tem ali, eu vejo, vira e mexe eu vejo na mídia sobre gatos, cachorros, a gente fica na maior dúvida, né, cada um dá uma opinião, cada um faz uma coisa diferente, tá lá na pesquisa, tá? Vamos buscar na pesquisa científica pra gente poder dar continuidade à nossa vida sem ser
contagiado com um vírus, ou pelo menos deixar esse contágio para mais tarde, né? Então, os animais testados na tabela 10, tá? Suscetíveis ao Covid em infecções experimentais ou naturais. Os cientistas fizeram as duas formas de contaminação, tá? Bom, posso afirmar então que o artigo tem muitos outros pontos interessantes cientificamente, testados, concluídos. É importante sairmos do achismo que a mídia joga sobre nós e aprender a ser pesquisadores. A gente não pode receber todas as informações, considerar aquilo tudo certo ou tudo errado, ou se nutrir só do que a televisão traz, tá? É importantíssimo que a gente tenha várias fontes de leitura nesse momento. Depois da leitura desse artigo, no decorrer dos últimos dias, eu gostaria de partilhar com vocês, então, que eu me sinto mais informada, com mais conhecimentos relevantes para esse momento. Eu já não estou mais tão tranquila como eu estava antes, né? Antes de ler o artigo, eu estava bem mais tranquila, achando que seria bem mais fácil desse enfrentamento. Então, eu me sinto com muitos mais conhecimentos relevantes para esse momento, que eu considero ser um das maiores trevas que já houve sobre a face da Terra. Hoje é dia 27 de abril de 2020. Eu não tenho a intenção de falar das mais de 600 páginas desse artigo, né? Só tenho a intenção de chamar atenção para alguns pontos deles. E os pontos que me chamaram a atenção, eu traduzi, né, pelo Google Tradutor, que eu não tenho domínio da leitura em inglês, certo? E gostaria de partilhar com vocês alguns pontos que eu achei interessante. Olha só, a SARS foi a primeira grande pandemia causada por um coronavírus. Durante a epidemia, em 2003, 8.096 casos, com 774 mortes, ocorreram em mais de 30 países em 5 continentes. E ali seguem as páginas, então, do artigo onde você pode ler acerca dele. A doença surgiu no final de 2002, quando um surto de síndrome aguda de pneumonia atípica, adquirido na comunidade, foi notado pela primeira vez na província de Guangdong. A vigilância retrospectiva revelou casos graves da doença em 5 cidades ao redor dessa cidade chinesa que eu citei, durante um período de 2 meses. Está na página 431 do artigo. O caso índice foi relatado em Foshan, uma cidade a 24 quilômetros de Guangzhou. A pronúncia não sei se é exatamente essa, tá? O segundo caso envolveu um chefe de uma cidade chinesa que trabalhava em um restaurante. Esse paciente ele teve contato regular com animais de caça. A sua esposa, 2 irmãs, 7 funcionários do hospital que tiveram contato com ele também foram afetados. De 16 de novembro de 2002 a 9 de fevereiro de 2003 foram notificados um total de 305 casos na China continental, com 105 deles envolvendo profissionais de saúde. A pandemia devastadora começou em Hong Kong. Em um dia, ele transmitiu a infecção para outras 16 pessoas no hotel onde ele residia. Olha só. O seu cunhado, um dos casos secundários, foi submetido a uma biópsia pulmonar aberta, da qual o agente etiológico foi descoberto e isolado pela primeira vez. Era um novo coronavírus chamado SARS-CoV. Então, tá aqui, né, o artigo anunciando desde quando já haviam casos, né, ainda nesse momento não era pandemia, era uma epidemia, tá? Mas que o mundo não se atentou para essa situação. Ok? Só para deixar registrado mais um ponto. Eu quero partilhar com você algumas partes aqui que eu permaneço lendo no artigo. Então, eu copio daqui, ó, do artigo e jogo direto no Google Tradutor. E do ladinho do Google Tradutor eu consigo fazer a leitura. Aparadores da proteína S formam
os peplômeros que irradiam do envelope lipídico e conferem ao vírus uma aparência característica de corona solis, característica sob microscópio eletrônico. Essa é uma proteína de fusão classe 1 que consiste nas subunidades S1 do terminal amino e S2 do terminal carboxil, conectadas por um peptídeo de fusão. Não é minha área, tá, gente? Eu não entendo muito dessa leitura aí. Então, se vocês tiverem curiosidade, partilhem com a professora de biologia e ela consegue explicar para vocês, certo? Eu não tenho domínio sobre essa área aí, tá? Só tava mostrando, assim, da parte interessante, assim, que a gente consegue vir aqui no artigo, ó, vir aqui no lado, tá? Nessa parte aqui do lado, ó. Aqui a gente consegue ter uma ideia, né, dos subtítulos, então, clica no subtítulo, abre ele, copia e cola no Google Tradutor, tá? Só tô dando uma ideia, assim, da forma que vocês podem trabalhar para fazer pesquisa, certo?